Estamos falando do estabelecimento do, estamos falando do estabelecimento do reino de Deus. O reino de Deus, só lembrando, foi a mensagem mais pregada por Jesus. Vocês vão ver Mateus, Marcos, Lucas e João, os evangelhos, falando em vários lugares: é chegado o reino dos céus, é chegado o reino dos céus. E essa é a mensagem que Jesus mais enfatizou, sobre a chegada do reino. Ou seja, onde Jesus chegava, o reino, a embaixada do céu chegava junto. Onde os discípulos chegavam e pisavam a planta do pé, ali também chegava o reino de Deus. Significa que se nós somos discípulos de Jesus, onde nós chegarmos, o reino de Deus também chega junto. Então, esse é um resumo do que a gente conversou um pouquinho ontem. Agora, esse reino eu falei que é um reino espiritual a princípio, e depois será um reino físico, quando Jesus voltar. A princípio, o reino espiritual entra na minha vida, no meu coração, e Jesus passa a entronizar, a sentar-se no trono da minha mente e do meu coração, sendo o primeiro, o único e o melhor na minha vida. Quando Jesus toma essa posição na minha vida, quando eu permito, quando eu abro o meu coração para Jesus tomar esse espaço de honra na minha vida, todas as outras coisas vão sendo acrescentadas. Tudo aquilo que a gente sonha, que a gente ora ao Senhor, vai sendo acrescentado porque, em primeiro lugar, a gente colocou o eterno Deus em nosso coração. Agora, todo reino tem uma política, e nem toda política é ruim, em especial quando a gente fala da política do reino de Deus. Todo reino ele é movido por políticas, políticas públicas, políticas em favor dos súditos. Existem políticas justas e existem políticas injustas, corruptas e tudo mais. Nós vemos isso no mundo inteiro. Infelizmente, no Brasil, isso se destaca muito também. Mas é muito importante a gente entender que se existe um rei chamado Jesus Cristo e o reino dele entrou no meu coração, como que eu posso entender qual a política do reino? Será que é possível a gente entender que existe uma política no reino de Jesus e essa política não é do mal, que essa política ela é equilibrada em prol dos súditos do reino de Jesus? Como deve ser o comportamento dos súditos do reino dentro desse contexto? Então, hoje a gente vai conversar um pouquinho, nesses próximos minutos aí, exatamente sobre isso. Então, quando a gente vai analisar aqui, Jussara, por exemplo, os escritores dos evangelhos, né, os 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, nós vemos que esses evangelhos relatam pelo menos 3 opções que serviram como tentação para Jesus. Sabe, Nadir? Jesus ele foi tentado em tudo, mas a Bíblia diz que ele não teve pecado, Ricardo. Então, isso é o que me chama a atenção, porque ele foi tentado, como nós somos, só que Jesus foi tentado em questões que a gente nunca vai ser tentado. Porque, por exemplo, transforma essas pedras em pães. Foi uma das tentações. Nós nunca seremos tentados a isso porque nós não temos poder para transformar pedras em pães. Satanás sabe disso. Mas Jesus tinha, né? Lança-te daqui abaixo, do alto da torre, né? Porque os anjos vão te proteger, disse Satanás para Jesus. Essa tentação a gente nunca vai ter, porque a gente sabe que nós não temos o poder que Jesus tinha de, se ele quisesse, descer flutuando daquela torre e descer ali e ser cuidado pelos anjos. Então Jesus foi tentado em todas as coisas, porém permaneceu sem pecar. É importante esclarecer para todos nós que sofremos, que temos tentações, que temos nossas lutas, nossas inclinações, que ora, às vezes a gente cai, a gente peca, a gente erra. É bom a gente entender como que Jesus tratava as pessoas que erravam, que pecavam. É só você analisar tudo que Jesus, a maneira como Jesus tratou os pecadores na Bíblia. Ele sempre repreendia o pecado, mas amava o pecador. E dizia assim, eu também não te condeno, mas vai e não peques mais. Então Jesus não ficava passando a mão em cima da cabeça, em cima do pecado. Ele amava o pecador e dizia, filho, vai lá e não peques mais. Tenta de novo, fica firme, não desista. Mas Jesus sempre repreendia o pecado. Então, interessante que quando você analisa os evangelhos, você percebe que Jesus também teve tentações. Agora, Jesus ele tinha pecado sobre ele, certo? Ele carregou sobre si as nossas dores, enfermidades e pecados, mas Jesus não tinha pecado nele, certo? Então, Jesus foi afetado de alguma forma, mas ele nunca foi infectado pelo pecado. Por que Jesus foi afetado pelo pecado, mas não infectado? Eu não sei se
se vocês vão conseguir entender essa minha expressão. Jesus foi afetado pelo pecado porque Jesus sentia sono, Jesus se cansava, Jesus tinha fome, Jesus tinha sede, como todos nós temos, e a gente sabe que isso é características do pecado. Mas o pecado nunca infectou Jesus, Jesus nunca cedeu sequer em pensamento ao pecado. Então, isso aqui é importante. Então, ele tinha pecado sobre ele, que era o nosso pecado, que ele carregava sobre si, mas nunca tinha pecado dentro dele, porque ele nunca pecou. Então, isso aqui é importante esclarecer. Agora, quando você analisa que Jesus foi tentado por 40 dias, o número 40 ele tem uma representação muito importante na Bíblia, é um número simbólico, é um número importante na Bíblia, especialmente na história hebraica, certo? Assim, só um parênteses, Ricardo. Ontem alguém, não sei se a pessoa está aqui, ficou em dúvidas, falando da descendência de Jesus e tal, se Maria era da descendência da tribo de Levi. Na verdade, não. Maria e José eram descendentes da tribo de Judá, portanto, da linhagem de Davi, do rei Davi, da mesma linhagem que veio Jesus. Tanto Maria quanto José eram da tribo de Judá, da linhagem do rei Davi, certo? Só para caso tenha ficado essa curiosidade, né? Curiosidade bíblica aí, essa dúvida. Então, muito bem. Jesus foi tentado por 40 dias. Eu estava dizendo que o número 40 tem um significado especial. Por exemplo, você vai lá na Bíblia, você vê o dilúvio que durou 40 dias e 40 noites, não é isso? Você vai ver também que os judeus, os hebreus, andaram pelo deserto por 40 anos. 40 anos. Né? Moisés ficou em cima da montanha ali para receber as tábuas dos 10 mandamentos por 40 dias também, não é isso? O gigante Golias proferiu seus insultos e desafios ao exército de Israel por 40 dias também. Davi chega ali, já fazia 40 dias que Golias desafiava Israel e soldados todos com medo. Então, 40, o número 40 é um símbolo na Bíblia. O número 40 ele assinala escolhas dolorosas, contextos dolorosos que Jesus também passou, aquele momento da tentação no deserto, né, por 40 dias. Então, esses símbolos são símbolos chaves, queridos, da tentação de Jesus e desvendam também alguns significados. Por exemplo, você vai ver na Bíblia, a Bíblia falando de alguns símbolos, como o pão, você vai ver falando também do diabo, que é o tentador, aquele que nos leva, procura nos levar para longe de Jesus, para o pecado. Você vai ver falando do deserto, que é um outro símbolo, a montanha e também o templo. Eu separei nesses minutos para a gente entender um pouquinho mais sobre as políticas do reino de Jesus e é importante a gente entender os símbolos também. Então, cada símbolo recorda episódios chave na história hebraica. Por exemplo, nós vamos falar do pão, nós vamos falar do diabo, o deserto, a montanha e o templo, mas, acima de tudo, Jesus. Então, o diabo, por exemplo, ele ameaça a santidade e ele leva as coisas à total ruína. Então, ele é um símbolo de destruição. O diabo veio somente para matar, roubar e destruir, Jesus disse. Eu, porém, vim para que vocês possam ter vida e vida em abundância. Então, Jesus apresenta o contraste daquilo que o diabo oferece, mas aquilo que ele mesmo oferece para a nossa vida espiritual, para a nossa santificação. Então, os israelitas, eles enfrentaram muitas tentações ali no árido deserto, onde eles comeram pão do céu. Então, pão é um símbolo da provisão do Senhor para a nossa vida. Se você hoje tem um lar, um teto sobre a sua cabeça, se você tem um trabalho aí, é porque o Senhor enviou o maná. É Deus quem te dá a saúde, a capacidade de adquirir recursos, riquezas, dinheiro, para poder ter o seu maná, para poder ter o seu pão do céu. Então, Deus revelou também, por exemplo, os 10 mandamentos a Moisés lá numa alta montanha. A montanha também é um símbolo da manifestação da glória de Deus para Moisés. Tanto é que depois de receber as tábuas dos 10 mandamentos, quando Moisés desce do Monte Sinai, da montanha, o seu rosto brilhava. E os israelitas viram que não conseguiam olhar para o rosto de Moisés. Assim também Jesus, na montanha da transfiguração, o seu rosto brilhava como o sol na sua força. Então, a montanha também é um símbolo importante dentro desse contexto da política do reino. Então, ali, por exemplo, os israelitas enfrentaram muitas tentações no árido deserto. Eles comeram do maná do céu. Os 10 mandamentos foram revelados no alto de uma montanha. E ali, Moisés subiu e representando o povo de Deus. E, finalmente, Deus, ele habita em seu santo templo. Deus não habita em templos construídos pelas mãos humanas,
mas Deus habita no templo vivo, que é o nosso corpo, aquilo que ele mesmo criou e ele construiu. Agora, quando a gente vai no Evangelho de Marcos, se você for estudar o Evangelho de Marcos, ele não dá nenhuma informação sobre a tentação de Jesus. É o que nós vamos falar um pouquinho hoje. Mas Mateus e Lucas, ambos esses evangelhos, ele, especialmente ali, por exemplo, quando você vai analisar capítulo 4, né, Mateus capítulo 4, onde fala das tentações de Jesus, Mateus e Lucas, eles concordam que Jesus lutou contra 3 armadilhas que foram simbolizadas ali pela montanha, pelo templo e também pelo pão. Grava bem. Eu não vou falar de todos os símbolos, mas eu quero falar um pouquinho só desses 3 símbolos que representam toda a tentação de Jesus e que o diabo fez para tentar derrubar ele. O símbolo da montanha, do templo, o templo de Jerusalém e o pão. Veja, essas opções formaram ali a base sobre a qual Jesus poderia ter se assentado como poderoso Messias político. Lembra que eu falei ontem que a expectativa dos judeus, dos israelitas, era que Jesus fosse um Messias político que destruísse o Império Romano? Hoje vocês vão entender um pouquinho melhor sobre a expectativa que os judeus tinham e como Jesus de Nazaré frustrou as expectativas que eles tinham, porque eles estavam colocando expectativa no lugar errado. Então, a tentação de Jesus aponta para um reino que é um reino de cabeça para cima, um reino erguido. E esse reino de Jesus, ele engloba 3 grandes instituições sociais daquele tempo, no primeiro século, que era a política, por exemplo, representada aqui, no caso, pela montanha, a estrutura religiosa, representada pelo templo, e a estrutura econômica, representada pelo pão, o sustento de cada dia, né? O pão nosso de cada dia, representado pela economia ali. Muito bem, vamos avançar um pouquinho. As tentações que Jesus ali enfrentou, elas oferecem verdadeiros contextos sociais para a gente poder entender hoje. A tentação tripla, por exemplo, que Jesus ele passa, poderia prometer satisfação e esperança dos judeus de um Messias que iria desafiar os opressores políticos, um Messias poderoso que eles esperavam, um Messias que alimentaria os pobres, multiplicaria ali os pães, e um Messias que desfrutaria de milagrosa aprovação do alto. Então era isso que eles esperavam, era uma expectativa frustrada. É tipo nós, quando a gente começa a orar e pedir a Deus uma bênção. Às vezes a gente ora por um casamento, a gente ora pela cura, ora por um determinado trabalho. É possível que você que esteja vivendo fora do Brasil ore por uma documentação, para que seu documento saia, enfim, ore por um emprego, pelo filho que se afastou da igreja. Às vezes a gente ora e clama a Deus e parece que o Senhor não responde, parece que o Senhor ele não está nos ouvindo. E a gente fica angustiado, a gente fica sendo tentado a não acreditar em Deus ou a ter a nossa fé enfraquecida. Jesus também, em alguns momentos, ele orou, em especial ali no Calvário, quando ele ora, e o Pai não responde. O Pai fica em silêncio. E Jesus diz assim, Deus meu, por que me desamparaste? Então, em algum momento, até mesmo Jesus ficou sem resposta às suas orações. E olha que Jesus tinha comunhão total com Deus. Mas teve um momento que Deus silenciou até mesmo para o seu próprio filho. Então, se Deus fez silêncio e não respondeu ao seu filho, ele também pode fazer silêncio e não nos responder em alguns momentos. E Deus é Deus e Deus sempre é bom. Deus sempre sabe o que é melhor para nós. Então, quando a gente analisa que, por exemplo, a tentação que Lucas menciona, que o diabo deixou Jesus até a ocasião oportuna. O diabo tentou Jesus, Jesus foi firme na palavra, sempre usando está escrito, nem sal de pão viverá o homem, está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Jesus rebate as tentações de Satanás sempre com a palavra. Aqui já fica um segredo para todos nós que somos cristãos no tempo do fim. Quando você for tentado, tentada, rebata essas tentações com a palavra. Então, a palavra de Deus tem que estar na tua mente e no teu coração todos os dias. Se alimentar da palavra. Essa é uma grande lição que eu quero tirar para nós nessa breve reflexão dessa tarde com vocês. Então, veja, o diabo teve que abandonar Jesus até uma ocasião oportuna. Ele pensou, eu não vou conseguir derrubar Jesus agora, vou me afastar e depois eu venho com mais força. Então, é assim que o diabo faz. Até chegar um momento que ele vai perceber que você não vai ceder, que você vai ficar firme do lado de Jesus, e aí o diabo vai desistir de tentar você. Vai desistir de você. Mas a gente tem que permanecer firme. Então, quando o diabo deixa Jesus para tentá-lo numa ocasião oportuna,
sugere que esses sedutores assédios, né, de Satanás, eles se evaporaram depois dos 40 dias que Jesus passou no deserto e Jesus resistiu com a palavra. Então, queridos, de tudo que eu falei até agora nesse início, o mais importante é que você entenda que o inimigo de Deus conhece a palavra, mas nós também precisamos conhecer muito a palavra, porque o inimigo vai usar a palavra de Deus para distorcer aquilo que você conhece sobre Deus, para te confundir, e você precisa usar a palavra de Deus como Jesus usou na tentação, para poder afirmar a tua crença em Cristo. Lembra que Satanás usou a palavra de Deus para tentar Jesus, quando ele diz, não, porque está escrito, lança-te daqui abaixo, porque aos teus anjos dará ordem ao teu respeito para que te guardem em todos os teus caminhos. Satanás, para tentar Jesus a pular do pináculo do templo, né, do alto do templo, usa o Salmo 91, usou a Bíblia. Então, é possível que ele use a Bíblia, use uma denominação religiosa que não prega a verdade 100% para confundir as pessoas. Então, isso é possível. Por exemplo, quando Pedro repreende Jesus, quando Jesus está falando dos seus sofrimentos, que Jesus iria para Jerusalém e ia morrer, Jesus enfaticamente declara para Pedro, para trás de mim, Satanás. Jesus entendeu que Satanás estava usando de alguma forma a boca de Pedro para tentar desanimá-lo da sua missão. Veja, Satanás estava usando Pedro, mas Pedro não estava com as características de uma pessoa endemoniada comum, fora de si, com força descomunal, falando de maneira estranha. Pedro estava consciente, completamente lúcido naquele momento, e se deixou levar pela tentação de Satanás. Satanás usou Pedro para tentar desanimar Jesus. Quando Jesus disse assim, eu estou indo para Jerusalém, lá eu vou morrer. Aí Pedro disse, Senhor, se o Senhor sabe que vai para Jerusalém e vai morrer, então não vá. Olha o que Pedro disse. Olha, se Jesus não fosse, a humanidade estaria perdida. Ele não morreria na cruz, estaríamos perdidos, o próprio Pedro estaria perdido. Mas Pedro não tinha esse discernimento e se deixou levar pela tentação de Satanás. O que eu quero dizer para vocês, pessoal? É que mesmo uma pessoa consciente, lúcida, aparentemente normal ali, ela pode estar sendo um instrumento nas mãos do diabo para tentar alguém, para desanimar alguém. As possessões do inimigo não ocorrem somente quando a pessoa está com a força descomunal, quando essa pessoa se joga no chão. Não. Às vezes a pessoa está ali normal, mas ela deu espaço para que o diabo possa usá-la como um instrumento do mal. Então a gente precisa ter discernimento na palavra para a gente perceber essas situações. Então, para a gente entender a natureza do reino que Jesus veio estabelecer, nós devemos explorar, pelo menos aqui, esses símbolos: a montanha, o templo e o pão, só para a gente entender um pouquinho melhor. Apenas quando nós enxergamos o que Jesus rejeitou na tentação, é que a gente vai poder conhecer a grandeza do reino de Deus. Quando Jesus rejeita aquelas propostas de Satanás, às vezes a gente, numa leitura rápida, nem para pensar. Mas as tentações que Jesus passou fornecem assim, um panorama de um cenário geral do ministério de Jesus. E é isso que eu quero conversar um pouquinho com vocês. De acordo com o Evangelho de Mateus, ali no capítulo 4, é onde tem as tentações de Jesus, ali no verso 8. Eu quero ler com vocês. Mateus, capítulo 4, versículo 8. Eu vou pedir para alguém ler para mim, se você está com a sua Bíblia aí, só para ter uma participação, né? O Ricardo escreveu ali o texto, né? Na tela. Então, se você puder ler para mim, só para a gente não ficar só uma pessoa falando, tá bem? Mateus, capítulo 4, verso 8. Muito bem, quem pode ler para nós? Diz assim a palavra do Senhor. Mateus 4, verso 8. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Eu creio que só está lendo o 5, irmã. É o 4, verso 8. Okay. Capítulo 4, versículo 8. Levou ainda o diabo a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. Muito bem. Então, a senhora acabou de ler sobre a tentação de Jesus ali, ó. O diabo leva ele para
um monte muito alto e mostra todos os reinos do mundo e a glória deles. Lembra que a gente está falando da política do reino de Jesus? Satanás agora mostra todos os reinos políticos do mundo e a glória deles, e oferece para Jesus todo o poder político, todo o poder econômico do mundo. Olha que interessante. O cenário, então, para a tentação política de Jesus era uma montanha muito alta, onde todos os reinos do mundo e o seu resplendor foram oferecidos para Jesus. Essa era uma tentação política. Por quê? Porque oferecia poder, oferecia riqueza para Jesus. Essa era a chance de Jesus, se ele cedesse a essa tentação, de ser o novo Alexandre o Grande, de ter o poder de um grande imperador. Então, Jesus, em sua natureza humana, ele foi tentado, mas ele não cedeu sequer em pensamento a uma dessas tentações. Então, irmãos, é importante identificar que tipo de tentação Jesus passou para a gente entender a dimensão daquilo que ele rejeitou. Jesus rejeitou uma tentação política, de poder político, de ser o grande Alexandre, de ser um grande imperador, de governar o mundo inteiro. Era a sua oportunidade de exercer poder político sobre todo o mundo mediterrâneo, sobre todo o mundo conhecido daquela época. E se Jesus fizesse isso, tivesse cedido a essa tentação, a humanidade estaria perdida, é claro, mas Israel possivelmente seria supremo novamente. Israel seria uma luz e um poder para todas as nações. E agora, essa era a tentação de Jesus. A vingança de Deus poderia vir sobre os impérios do Oriente Médio. Se Jesus tivesse cedido a essa tentação, o eixo de autoridade e influência mundiais mudaria de Roma para Jerusalém. E era tudo isso que os israelitas esperavam, que Jesus fosse esse líder político, que tirasse o povo da opressão de Roma, que o trono saísse de Roma para Jerusalém, Jerusalém fosse de novo a sede do governo, a sede de Deus, do governo de Deus. Mas Jesus não cede a essa tentação, Jesus não se deixa levar por essa tentação. Os israelitas queriam que César Augusto, o imperador romano, nunca mais tributasse, nunca mais cobrasse impostos absurdos deles. E eles queriam que os judeus tivessem o seu próprio César, seu próprio imperador, o seu próprio líder. Então, do alto da montanha, querido, Jesus podia ver a si mesmo exercendo extraordinário poder político. Foi isso que Satanás mostrou para Jesus, Ricardo, extraordinária possibilidade de poder político, de influência. Imagina se um ser humano como nós recebesse a oportunidade, você que está no Reino Unido, recebesse a oportunidade de ter poder político nos países que envolvem a sua região, na Inglaterra, enfim, exercer político na cidade que você está, pudesse ficar milionário. Essa foi a tentação de Jesus, mas Jesus rejeita. Então, nós podemos entender que Jesus ele está nos dando um grande exemplo de alguém que tem um foco e um propósito. O foco de Jesus não era um governo terreno, o foco de Jesus era alcançar o seu coração e o meu coração por meio do amor, por meio do seu sacrifício. E foi exatamente isso que Jesus fez. Ele não desviou do seu foco, ele tinha um hiperfoco naquilo que ele queria fazer, naquilo que ele queria alcançar. Então, é isso que eu quero destacar para vocês nessa tarde. Cada um de vocês estão com suas tarefas de emprego, de trabalho, correndo e trabalhando durante a semana, mas que a correria do dia a dia não possa tirar de você o privilégio de ter a sua audiência, o seu tempo de qualidade com o eterno Deus. A sua audiência com ele vai fazer a diferença para você se fortalecer no teu dia a dia, para você ser mais produtivo no teu trabalho, para ter mais tranquilidade, diminuir o índice de estresse, ter mais saúde emocional. Então, a tua comunhão, ela vai desencadear um monte de coisas boas que vão acontecer na tua vida e os teus resultados serão muito melhores, a tua vida familiar. Nunca esqueça que, mesmo que você tenha uma vida bem corrida, agitada e estressante, que você ainda representa o reino de Deus quando você chega em casa. Como que você está representando esse reino quando você pisa dentro de casa? Teus filhos correm para você, te abraçam, te beijam, ou você chega tão estressado que eles nem querem ficar perto de você?
Você já chega e todo mundo se afasta porque você já chega estressado, só quer descansar, não quer saber de ninguém. Às vezes, como pastor, eu estou há 21 anos como pastor. E como pastor, você acaba se envolvendo com os problemas de todo mundo da igreja. Todo mundo da igreja compartilha contigo os problemas, mas você, como pastor, não pode compartilhar com os irmãos da igreja os seus problemas. Então, a gente acaba tendo uma vida muito solitária. Os pastores da igreja, os pastores de vocês aí, acabam tendo uma vida solitária, porque, às vezes, se você abrir o coração para alguém que não tenha tanta maturidade, essa pessoa, às vezes, cria a imagem de um pastor como se fosse um super-herói, um super-homem, que não tem também suas fraquezas, suas tentações, seus estresses da vida. E às vezes eu chegava em casa bem estressado e eu não estava preparado para ser o reino de Deus para os meus filhos e para minha família. O que eu fazia? Eu ficava no estacionamento do meu prédio antes de entrar em casa, pelo menos ali uma meia hora, 40 minutos, desacelerando do ritmo daquele dia de visitas, de trabalho, de atendimento no escritório pastoral da igreja. E eu ficava ouvindo hinos, às vezes eu ficava só orando, às vezes eu ficava ouvindo a Bíblia em áudio. Quando eu sentia, sabe, Dânia, que eu estava preparado para poder entrar em casa e ser o reino de Deus para os meus filhos, aí eu saía do carro e entrava. Então isso me ajudou demais a perceber que mesmo sendo um pastor, mesmo vivendo 100% para a missão de Deus, eu também precisava desacelerar um pouquinho, ter meu momento com Deus para poder representar Cristo quando eu entrasse dentro da minha casa. E assim também todos nós, cada um de vocês, na correria do dia a dia, não esqueçam que ao voltarem para casa, às vezes as pessoas que vocês mais amam, elas não são culpadas das frustrações e dos desafios e dos desacatos que você sofreu durante o dia, né? Dos maus tratos, às vezes, do seu patrão, do seu chefe, do cliente que você atendeu, enfim. Você é o reino de Deus também dentro da sua casa. Então, quando a gente fala de política do reino de Jesus, a política do reino de Jesus envolve exatamente isso. Como que você trata o seu semelhante? Porque a base do reino é o amor. A Bíblia diz assim, nisto conhecerão todos que são os meus discípulos. Se vocês tiverem amor uns para com os outros. É o amor que é a base da principal política do reino de Jesus. É o amor. Então, quando a gente analisa, por exemplo, a tentação que Jesus sofre para ele ser um governante político, todos os reinos do mundo te darei, se prostrado me adorares. É isso que Satanás quer, que Jesus desvie do seu foco, Jesus desvie da sua missão. Então havia ali, queridos, um turbulento contexto político em que Jesus estava vivendo para poder salvar você e a mim. A tentação de Jesus era muito maior do que aquela que a gente apenas lê rapidamente na Bíblia. Havia um cenário de enfrentamento de Jesus com o diabo muito alto naquela montanha ali, naquele deserto. Havia uma revolta revolucionária entre as pessoas. Elas viviam revoltadas porque Roma dominava o povo de Israel. A Palestina ali da infância de Jesus não era tranquila e serena como a gente às vezes imagina. Ali era um caldeirão de fervor revolucionário. Havia os zelotes, que era uma parte, uma seita, um segmento do povo judeu que pegavam em adagas e treinavam com espadas para poder atacar os soldados romanos. É um zelote que Jesus chama para ser discípulo dele, Simão o Zelote. Jesus tira esse homem da habilidade de adagas e espadas para manejar a palavra de Deus. Simão o Zelote, Mateus o publicano, o cobrador de impostos. Então é Jesus montando um time de pessoas totalmente disfuncionais, de pessoas completamente imperfeitas. O reino de Deus é o reino de pessoas imperfeitas. Quando eu falo do reino de Deus, eu estou falando aí da sua igreja também. Eu imagino aqui, Ricardo, a minha igreja dentro do Hospital Adventista tem 400 membros, 414 membros. É até uma igreja grande para funcionar dentro do prédio de um hospital. E eu já pensei em colocar na porta da minha igreja proibir uma placa, né? Proibida a entrada. E embaixo assim, de pessoas perfeitas. As pessoas imperfeitas são bem-vindas ao reino de Deus.
Só tem gente imperfeita ali dentro, começando do pastor. Então, às vezes, a gente exige um nível de perfeição, de comportamento e de conduta das pessoas que a gente mesmo vive as nossas próprias lutas. Então, veja, o reino de Deus é o reino daquelas pessoas que não conseguem. Elas tentam ser melhores, elas tentam cumprir a lei. Às vezes até conseguem, mas às vezes não. Então, se você tenta, mas às vezes não consegue, às vezes falha, às vezes cai, às vezes tem pensamentos impuros, saiba que o reino de Deus é exatamente para as pessoas que não desistiram. Elas até caíram, mas não desistiram. Então, quando a gente fala do reino de Deus, a gente está falando de um reino cuja principal política é o amor. A gente fala de um reino cujo rei, ele ama o pecador, mas aborrece o pecado. Ele quer que a gente vença as nossas inclinações, e se a gente estiver em comunhão com ele, nós seremos muito mais fortes para vencermos as tentações do diabo. Então, a tentação que Jesus recusou, por exemplo, não foi apenas um convite para se juntar ao alto escalão ali dos, dos imperadores, dos líderes políticos, né? Tudo isso te darei se prostrado me adorares. Foi uma tentação de controle para controlar o mundo inteiro politicamente. Jesus rejeitou, porque a missão dele não era essa. Ele queria salvar a humanidade. Ali era uma tremenda armadilha. Quer ver? Eu queria encerrar, assim, porque o tempo já avançou bem muito. Eu queria encerrar só com um detalhe da tentação de Jesus, depois a gente pode explorar mais outros detalhes. Por exemplo, quando Jesus é levado pelo diabo até o alto do templo, e o diabo diz assim: lança-te daqui abaixo, porque os seus anjos darão ordem ao teu respeito para que te guardem, para que você não tropece nenhuma pedra. Eu nunca tinha entendido direito essa tentação, e eu fui estudar sobre isso. E eu aprendi algo espetacular. Essa tentação aí, qual era a tentação de fato ali? O templo era um lugar onde as pessoas iam todos os dias, especialmente 9 da manhã, o templo de Israel ali, 9 da manhã e 3 da tarde, era o horário dos sacrifícios, era o horário das celebrações religiosas. Um povo extremamente religioso. Então eles paravam suas atividades e iam lá no templo, 9 da manhã, 3 da tarde. Satanás leva Jesus para o pináculo, para o alto da torre do templo, exatamente no horário de pico da movimentação entre as pessoas no templo. Havia muita gente lá embaixo, o templo era alto, gigantesco. Quando Satanás diz assim, atira-te lá embaixo, qual era, qual era a intenção de Satanás? E a tentação que Jesus sofria. Se Jesus descesse flutuando do templo e pousasse, vamos dizer assim, no meio da multidão que estava no pátio do templo adorando, todas aquelas pessoas que duvidavam que ele era o Messias não duvidariam mais. Essas pessoas aceitariam Jesus ali como o Messias. E essas pessoas iriam querer entronizar Jesus como rei, um rei terrestre. Eles queriam coroar Jesus como rei, mas Jesus não quis. Agora veja, se Jesus fizesse isso, ele não seria o nosso Salvador e não morreria na cruz. E essas pessoas não matariam Jesus, não levariam Jesus até a cruz. Se ele provasse de maneira sobrenatural, descendo, flutuando do templo diante delas, ele estava sendo tentado exatamente a mostrar a sua divindade, o seu poder divino, né? E descer flutuando do templo na frente das pessoas. Todas elas aceitariam ele como Messias. Não haveria cruz, porque se não houvesse rejeição da parte do povo, não haveria cruz. Sem cruz, a humanidade estava perdida. Sem a morte na cruz, o plano da redenção teria falhado. E Jesus também teria fracassado em sua missão. Então você percebe que a tentação do templo ela foi gigantesca, porque se Jesus desse, ele seria afirmado como Messias. O Messias chegou, as pessoas não duvidariam mais. Lembra quando ele estava na cruz que os sacerdotes diziam o seguinte: desce da cruz e creremos nele. Desce da cruz e creremos nele. Se Jesus fizesse aquilo que eles pediam, Jesus ele estaria cedendo às tentações. Então, queridos, eu concluo essa reflexão convidando você a você se fortalecer na palavra de Deus. A palavra de Deus é aquela que vai te dar exatamente o poder que você precisa para vencer todas as tentações. Não saia de casa, por mais que seja corrida a tua agenda,
sem ter um momento de qualidade com a Bíblia. E se você não consegue ter esse momento porque tem que sair muito cedo para trabalhar, tente dormir um pouquinho mais cedo e acordar 10 minutos antes da tua rotina normal. Tenha 10 minutos que seja, mas que seja de qualidade. Você, a Bíblia, a oração. E se você puder, eu estou falando de um momento individual com Deus. Mas se você também puder ter o seu momento com a tua família antes de sair para a correria do dia a dia com teus filhos, seria fantástico. Aqui em casa, devido à correria, tanto minha como especialmente também da minha esposa, nós entendemos que o melhor lugar para que a gente pudesse ter o culto familiar era sentado à mesa, tomando o café da manhã, almoçando e jantando. Então, esses momentos à mesa, nem que seja assim só 2, 3 minutinhos, mas a gente tem um momento espiritual com os nossos filhos, sentados à mesa. Um momento que a gente canta uma música, que a gente cita algo da palavra de Deus e que a gente ora juntos. Então, queridos, isso aí te fortalece para você ser mais que vencedor em todas as tentações. Que o eterno Deus te abençoe e te guarde. E não te esqueça que no reino de Jesus, a política dele é totalmente diferente da política dos reinos do mundo. A política dos reinos do mundo envolve poder, envolve fama, envolve dinheiro. As tentações que Jesus teve envolveu tudo isso. Todos os reinos do mundo estariam debaixo dos seus pés. Mas ele rejeitou porque ele tinha um alvo, ganhar o meu e o seu coração. Que o teu coração possa estar rendido aos pés de Jesus. Amém? Vamos orar então? Posso orar, Ricardo? Por favor, pastor. Então vamos orar. Pai querido, nosso bom Deus, passamos alguns minutos juntos, Senhor, e eu quero te pedir que de maneira muito especial o seu Espírito nos abençoe, nos guarde, fortaleça a tua igreja em Manchester, fortaleça, Senhor, os teus filhos que estão longe de sua terra natal, mas estão trabalhando, estão buscando o seu sustento, estão buscando construir as suas coisas, mas que, acima de tudo, o Senhor os use de maneira muito poderosa no Reino Unido para serem o teu reino, para serem embaixadores do teu reino, aí onde eles estão. E que eles, acima de tudo, Senhor, entendendo que a principal política do teu reino é o amor, que todas as pessoas que eles tiverem contato no dia a dia sintam o perfume do amor de Cristo por meio deles. Em nome de Jesus oramos. Amém. Deus abençoe, meus queridos, queridas, que o Eterno os guarde. Amanhã estaremos juntos para encerrar essas reflexões.